Um bom dia a todos. Bom, vamos iniciar o nosso webinar. Esse webinar ele tem como tema uma solução para acelerar o cálculo do ressarcimento do ICMS-T, incluindo a CAT 42, né? Isso usando o poder do processamento do Alteryx. Mas antes de a gente começar o nosso webinar, eu gostaria de passar alguns recados para vocês, tá? Primeiro, o webinar ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível para todos aí para assistir depois no nosso canal. Vai estar no YouTube, vai estar no nosso site. Depois, se vocês quiserem compartilhar com um colega ou se quiserem reassistir alguma parte, vocês vão conseguir, tá? Durante a apresentação, os microfones de vocês vão estar desligados, tá? As interações elas podem e devem ser feitas pelo chat, tá? Então vocês podem colocar suas perguntas ao longo do webinar e ao final do nosso webinar a gente vai reservar alguns minutos para responder as questões, tá bom? Eu sou Elcio Kodama, diretor comercial da Nórdica, e hoje estamos aqui para conversar, como eu falei com vocês, de uma solução que nós da Nórdica desenvolvemos. Isso para acelerar o processo do ressarcimento do ICMS-T e do CAT 42, tá? É uma solução, ou podemos dizer, um acelerador para que qualquer empresa consiga implementar o processo de ressarcimento na sua empresa, tá? Esse acelerador é baseado num software chamado Alteryx, tá? Para falar e nos apoiar a discutir esse assunto, hoje temos a Impulstex, que é uma empresa especializada em transformação digital na área de techs, e que é uma querida parceira da Nórdica, tá? Portanto, para hoje, recebo a Jordana Airão, que é consultora técnica em Alteryx, e a Ariadne Gomes e Juliana Ferreira, sócias da Impulstex. Tudo bem com você, Jordana? Bom dia, Elcio, tudo bem? Tudo Bom dia a ótimo. todos. E Ari e Ju, tudo bem com vocês? Oi, Elcio, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Oi, Elcio, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Ju, queria começar com você. Você é uma das fundadoras da Impulstex, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a empresa. Legal, obrigada, Elcio, pela oportunidade de conversar aqui um pouco com vocês esta manhã. A Impulsex, ela surgiu muito baseado na minha experiência, na experiência da Ariadne, né? Nós trabalhamos na área de tech juntas aí há mais de 32 anos, somando as nossas experiências. Nós passamos por grandes empresas, né, como empresas do varejo, indústria, e nessas empresas nós se deparamos sempre com o desafio, né, da área tributária, né, do compliance, de entregar todas as obrigações necessárias no prazo. E aí nós começamos a enxergar oportunidades de otimizar esses processos usando tecnologia, né? Então, Hum. a gente formou essa parceria já ainda, né, no mundo corporativo, né, em grandes empresas, e a gente decidiu fundar a Impulse justamente para ajudar outras empresas que às vezes não conseguem ter uma área de tech transformation aí dedicada. E aí a Impustex nasceu com esse viés de se tornar uma empresa parceira das áreas tributárias dentro de empresas para apoiar na transformação digital. Então, nós fazemos a conexão entre a necessidade e a tecnologia. E aí surgem ferramentas como o Alter, que nos apoiam e nos ajudam aí nessa jornada a tornar a nossa vida um pouco mais tranquila. Tá? Então, esse é o papel da Impulse Tech. Ah, legal. E Ari, não sei se você podia falar também, complementar, falar o serviço que vocês oferecem para as empresas. Claro, Elcio. Quando a gente fala da Impulstex, é o que a Ju, né, o que a Juliana falou. Então, a Impulstex, ela vem mesmo apoiar as empresas nessa jornada de Tech Transformation, baseado mesmo em otimizar os processos que a área de tech sempre acaba tendo, né? É nosso dia a dia ter rotinas manuais aí que tem oportunidade de otimização, e com isso, o time fiscal de fato virá um time estratégico e autônomo
para ele conseguir pensar no dia a dia de uma forma a solucionar a origem e também pensar em estratégias para as áreas de techs deixarem de ser uma área de custo para as empresas e passarem de fato a serem uma área que, por ter toda a informação ali com ela, ela conseguir mostrar na empresa o valor dela de ser realmente uma área estrategista aí no dia a dia. Então, a gente oferece, né, um mapeamento de processo, indo na empresa, vendo o cenário as is e dando como resultado a lista de oportunidades de to be, incluindo os king queens, incluindo o que tem de atividade de longo prazo para otimizar o dia a dia da empresa. Também a gente oferece esse mapeamento com esse viés tecnológico, de onde cada tipo de tecnologia que existe no mercado pode ser inserida na área, no time de techs, trazendo de fato esse ganho, desde ganho de horas, mas também esse ganho de análise, de enxergar mesmo o detalhamento e conseguir operacionalizar e fazer umas análises preditivas, conseguir mapear detalhes de melhores operações futuras. E aí também nós apoiamos na fase de implementação de softwares fiscais e de projetos de implementação de outras ferramentas. E aí nisso a gente está aqui hoje com a Nórdica. Quando a gente pensa no Alteryx, né, é uma ferramenta realmente para um usuário fiscal usar quando ele pensa em rotina manual e com alta volumetria. E aí nisso a Impulse pode ajudar para de fato entrar na empresa e ver onde é que se adequa a cada ferramenta. Muito bacana, muito bacana. É, e especificamente desse tema que a gente está tratando hoje, do ICMST, do ressarcimento do ICMST, e da CAT 42, imagino que grande parte do nosso público hoje seja da área, mas pode ser que tenha algumas pessoas que não são. Não sei se você poderia falar um pouquinho do tema, né? O que que é exatamente? Sim, agradecendo a todo mundo que está aqui com a gente hoje pela manhã e trazendo mesmo um briefing, né, para pôr todo mundo na mesma página, né? Então, Hum, quando a gente fala aqui da portaria CAT 42, né, nós estamos falando da entrega de um arquivo TXT para o Estado de São Paulo, e é um arquivo eletrônico, esse arquivo, que ele acaba sendo possível que empresas que têm ICMS-ST e no final do dia elas vendem ou para um consumidor final ou fazem venda interestadual, tenham o direito de pedir ao governo do Estado de São Paulo ressarcimento desse imposto. Mas para você ter direito e ter acolhido, né, esse arquivo, ele tem que ser entregue dentro de alguns requerimentos, e aí você tem realmente muito dinheiro em jogo, porque é ressarcir o ICMS-ST que foi recolhido a maior durante o seu processo aí na cadeia de recolhimento de substituição tributária. E aí, quando a gente fala dele, a gente tem alguns requerimentos, né, que tem que ser cumpridos, porque é um arquivo eletrônico que tem que ser entregue, que é altamente complexo, né? Por quê? Porque no fim do dia eu tenho que descrever todas as minhas compras e todas as minhas vendas com substituição tributária. Então, eu tenho que detalhar todas as notas que entraram e saíram com ICMS-ST para provar de fato essa apuração, esse cálculo que eu tive lá no fim do dia um imposto que eu tenho agora direito de recolher essa diferença que houve a maior. E aí a complexidade está nisso. É um arquivo que eu posso entregar informações do passado, mas para isso ele tem que ser muito bem feito, cumprindo de fato o que está lá no manual do regramento, né, da portaria CAT 42. pelo que eu vi com alguns dos nossos clientes que a gente tratou isso, o número de regras, e volumes para cada uma das situações, logicamente, dentro do setor de que cada uma das empresas trabalha, ele pode ser super complexo, né, Ari? Isso mesmo. Quando a gente fala de desafios da entrega desse arquivo, né, tem o requisito por si, na hora que você abre lá e desmembra o manual, porque você tem que cumprir, né, os blocos e os registros de forma do jeito que está lá no TXT. Você tem o grande volume de dados, acho que aí é onde a maioria das empresas acabam tendo impacto,
porque não tem uma ferramenta que consiga de fato transportar para esse arquivo TXT todas essas notas fiscais dos últimos aí 5 anos, que são o direito de pedir o ressarcimento do CMS-ST, e aí você tem que ter isso e depois você tem que armazenar esse arquivo de forma segura, e aí nisso ainda tem um risco de penalidade, uma vez que você pega, trabalha nesse arquivo que é altamente volumétrico, detalhado, e aí no fim do dia ele pode não ser acolhido e você perder a oportunidade de ter ressarcido esse crédito. E a gente sabe que quando fala de substituição tributária, né, das empresas que têm direito a ressarcir, nós estamos falando aí de milhões de reais, né, não é pouco valor envolvido, muito menos pouco volume de dados. E aí, quando a gente está falando desses desafios, a gente vem aqui para amanhã de hoje realmente falar do Alteryx. Por quê? Porque quando eu falo de uma ferramenta que eu preciso gerar um arquivo TXT que tenha muito volume de dados e eu quero a transparência e a autonomia do que eu estou fazendo, colocando as regras e vendo o que está sendo feito durante todo o processo para eu ter o resultado, esse TXT aí para entrega para o governo, o Alteryx ele é uma ferramenta que de fato ele ajuda nessa capacidade volumétrica e além de tudo ele é uma ferramenta que ajuda o usuário de techs, né? Acho que a chave é essa, é ajudar um usuário que está fora do dia a dia de ser um programador. Então, aí ele nos socorre nisso para fazer a geração do TXT da CAT 42. Muito bom, muito bom. Então, assim, pela própria natureza da operação, a complexidade, volume, e o que está envolvido, a chance de retorno o potencial de retorno pode ser muito grande, né? Então, e é por isso que a gente desenvolveu esse acelerador, vamos dizer assim, com Alteryx, né? E para ajudar a explicar um pouquinho o que é o Alteryx e o que que a gente desenvolveu como acelerador, eu vou chamar a Jordana aqui. Jordana, não sei se você poderia introduzir esse assunto para todos aí. Sim, Elcio. Bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela. É, então, falando sobre o Alteryx, tá? Eu vou falar um pouco da como a gente executa, né, esse desafio com dados que a Ariadne, Juliana e Elcio comentaram. E quando a gente tem, né, um volume enorme ali de dados para trabalhar, acaba caindo de alguma forma em ferramentas mais robustas, né? E pensando no usuário que não necessariamente vai saber programação, mas ele sabe a lógica do que ele quer, o Alteryx vai tornar o Analytics fácil, tá? E por quê? Porque a ferramenta em si, eu vou mostrar daqui a pouco também, tá? Ela é fácil de usar e ela é rápido de aprender. A gente vai ver que não usa código, que já tem componentes específicos para as funções e o usuário configura de acordo com a necessidade dele, tá? Uma ferramenta, então, no code barra low code, tá? E qual a outra vantagem também que é muito forte, né, principalmente nesse cenário com um grande volume de dados, é a parte da governança, segurança, integridade, tá? O Alteryx tem aí as certificações de mercado, tá? Para ser uma ferramenta que integra vários sistemas, que é uma ferramenta com grande capacidade também, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes. E principalmente, né, falando ali em ter um relatório, né, as regras, uma vez que a gente configura, o fluxo está automatizado. Então, a gente cria a nossa automação, né? E aí a gente evita erros manuais, por exemplo, tá? E aí o Alteryx tem mais de 8.000 clientes globais, tá? Tem aí, igual eu comentei, todas as certificações de mercado. E para a gente entender um pouco mais hoje da ferramenta, como que o Alteryx trabalha, tá? Pensando em um cenário comum que a gente vê em muitos clientes, tá? Daqui a pouco eu falo de um case também. O, o que a gente vê é que as empresas têm informações espalhadas, tá? Sejam elas em arquivos, bancos de dados, ferramentas específicas, sistemas, e quando a gente vai trabalhar, né, para gerar, por exemplo, a CAT 42, a gente precisa pegar, validar várias informações, conciliar tudo isso
para gerar os relatórios, né? E tudo isso lá no padrão que o governo exige. A gente vê em muitos casos os clientes tendo que ir lá manualmente buscar nessas fontes todas, tá? Acaba caindo ali em planilhas, Excel, processos manuais, e para gerar tudo isso também de forma manual, tá? Como seria um processo com o Alteryx, onde que ele se encaixa? Então, a gente vem para um cenário que as fontes, os sistemas da empresa continuam, tá? Então, bancos de dados, arquivos, né? O que tiver, o Alteryx conecta e o Alteryx vai funcionar como um motor para conciliar tudo isso de acordo com as regras necessárias, tá? A gente vai ver que o Alteryx, ele é customizável, tá? Então, o Alteryx, ele se aplica a vários segmentos, né? Qualquer coisa que trabalhe com dados. E, nesse caso, a gente customiza para trabalhar na criação da CAT 42. E o interessante da ferramenta é que o Alteryx vai conectar em qualquer fonte de dados, tá? Vai trabalhar a sua regra de negócio de forma intuitiva. E o que é legal, que vai trazer visibilidade também. E ele pode exportar a informação direto no seu arquivo TXT, né? Mas também alguns alertas, tá? Ele pode compartilhar a informação, por exemplo, se falhar um registro ali, ele já manda direto um e-mail avisando ao analista qual dado precisa ser verificado, tá? E também pode, né, exportar aqui a informação não só pro arquivo, né? Mas também se a gente tiver alguma ferramenta de dashboard, Power BI, Click, Tableau, quiser salvar de volta a informação do banco de dados, a gente consegue também, tá? Então, o Alteryx vai funcionar aí como um motor para conciliar tudo isso que a gente tem no desafio para trabalhar com os dados, tá? E pensando agora em um case, tá? A gente já fez, né, alguns projetos voltados para essa área fiscal, principalmente que incluem ali o ressarcimento do ICMS, especialmente a CAT 42, tá? E aqui um cenário que a gente vê, né, é um case e é comum a muitos dos nossos clientes, tá? É, Inicialmente, antes de usar o Alteryx, o pessoal tinha um software terceirizado, que ok, entravam lá, né, já tinha as regras salvas, beleza, executava, saiu o resultado. Só que acontecia, por exemplo, né, de colocar os arquivos XML lá, as bases de entrada, ok? E o software, por ser uma caixa fechada, né, ele não trazia a visibilidade das regras. Então, pensando em uma eventual manutenção, aquilo ali era um esforço enorme, né? Tinha que procurar onde está a regra, saber como mudar, ter alguém especializado para mexer ali naquele software. E tudo isso, né, às vezes até às pressas, porque já estava em algum cenário crítico do prazo. Tá? E aí, né, isso pode gerar problemas, inclusive ali na validação com a Receita Federal, tá? Então, e aí, né, a inconsistência de um relatório enviado para a Receita Federal é grave, né? Ariadne, até se você puder complementar, por favor, quais são os riscos de enviar algo com falhas para a Receita Federal? Sim, o principal risco aqui é realmente fazer um arquivo complexo que a gente está colocando aqui como uma oportunidade de milhões de reais para ser ressarcido, e na hora que chegar para análise do governo, esse arquivo não ser acolhido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, falando de São Paulo, né? Mas quando a gente fala de ressarcimento de ICMS-ST também nos outros estados, mas o problema é esse, você descumprir o que eles querem e na hora que eles vão fazer a análise, acaba tendo de fato o não aceite desse crédito, então você deixa de receber valores que provavelmente vão de fato impactar muito beneficamente o resultado aí na sua empresa de você ter de volta esse valor recolhido a maior, né? Esse é o principal problema aí da não entrega da CAT 42. Certo, obrigada, Ari. E aí, né, pessoal? Então, se o relatório não é aceito, né, acaba que a gente tem que voltar com ele, analisar novamente e fica um looping, né? Então, quanto mais certo a gente enviar, melhor, tá?
tá? E eu vou mostrar hoje algumas formas que a gente tem de quando gerar a CAT42, já fazer o próprio Alteryx, ele já gera o arquivo e já aponta possíveis inconsistências, tá? E pensando em um case como esse, né? Pensando no resultado, né? Quais são os benefícios de automatizar tudo com Alteryx? E como vai funcionar, tá? Então, a gente vai fazer o tratamento de notas fiscais com Alteryx, tá? A gente faz o cálculo de ressarcimento ou complemento, né, do ICMS-ST, e a gente usa como entrada, então, aí todos os arquivos que a empresa precisar, tá? Mas aqui a CAT de controle, as bases de saída e arquivos XML, tá? E só lembrando que a todo momento isso daqui é sempre flexível, tá? Por exemplo, se seu arquivo de entrada for em outro formato, ok também. Se for um banco de dados, ok também, tá? O Alteryx ele tem ferramentas específicas para trabalhar com o XML, tá? Então a gente faz a extração, né? O XML por trás dele é um código. O Alteryx, o usuário não precisa trabalhar com o código, porque o Alteryx já faz a interpretação ali automática, tá? A gente só configura os parâmetros. E o Alteryx também é bem forte na parte de cruzamento dos dados, aplicação do método de estoque, tá? A gente monta também. E com isso a gente gera um relatório gerencial, já falando o quanto tem a ressarcir, a complementar, tá? A gente cria os campos da CAT 42, seguindo todas as especificações, e gera, por fim, o próprio arquivo TXT da CAT 42, tá? É, e aí, falando nos benefícios, né? O principal deles é o retorno financeiro, tá? E a eficiência operacional. Pensando sobre a performance, o que a gente vê principalmente, né, é o tempo de processamento, tá? Então, aí por exemplo, né, se a gente pensar na rotina de alguém que pega planilhas mesmo, ou fica esperando resultados de sistemas, ou não consegue ter a visibilidade, a pessoa gasta um tempo enorme ali para não saber se aquilo ali vai sair exatamente com todas as regras validadas, tá? Então, o tempo de processamento, né, já é um benefício importante que a gente vê. A visualização, tá? Eu vou mostrar que o Alteryx, a gente consegue acompanhar cada etapa do processo, então fica claro onde está cada regra, até se precisar de alguma manutenção, né? A gente também tem facilidade aí na manutenção dos parâmetros, tá? Isso falando tecnicamente, tá? Sobre os benefícios técnicos e sobre o benefício para a empresa, né? O retorno financeiro. Vai voltar dinheiro para a empresa. Ari, você pode complementar, por favor, como é essa parte do retorno financeiro? Sim, uma vez, né, que a gente consegue ter acolhido aí o arquivo TXT no fim do dia, e aí lembrando que é o que a Jo falou, eu estou trazendo autonomia e transparência para o processo quando eu estou gerando o fluxo dentro do Alteryx, porque eu vejo a regra e eu consigo de fato saber o que vai vir na hora do resultado, eu consigo já usar esse crédito, né, depois lançando dentro do arquivo do Estado de São Paulo, da GIA, e aí eu já tenho esse benefício na empresa já para demonstrar realmente, né, como resultado para a liderança da empresa, o que foi acolhido e ressarcido de fato do ICMS-ST com base num arquivo sólido, eficiente e correto, porque aí teve o visto eletrônico cedido pela Secretaria do Estado. Certo. Obrigada, Ariadne. E agora, então, para vocês terem uma noção de como o Alteryx funciona, tá? Eu vou mostrar a própria ferramenta. E aí a gente tem alguns cenários, tá? É, Aqui eu tenho a galeria do Alteryx, que então eu estou pensando em um usuário final que vai consumir a informação, que nesse momento ele não precisa se preocupar em montar o fluxo, porque já está tudo montado, tá? Nesse momento, então, todas as regras, tá? Eu vou passar por algumas regras daqui a pouco, mas para agora, é, eu vou simular como se eu fosse uma consumidora final da informação. Eu quero o meu relatório da CAT 42, só vou escolher o período dele, tá? E aqui, então, alguém montou o fluxo, né, já está publicado para que eu, Jordana, possa ir lá consultar, tá? Então, eu tenho o aplicativo da CAT 42 e aqui na direita eu posso baixar para ver as regras que tem dentro, tá?
Tudo isso com as devidas permissões, tá? Que tem toda a governança de usuário. Eu posso deixar agendado, por exemplo, hoje eu quero analisar o relatório, sei lá, de um ano para determinada região, com determinado parâmetro. Eu posso deixar agendado aqui para ele executar de madrugada. Quando eu chegar para trabalhar, o relatório está pronto, tá? E eu posso também executar o fluxo sobre demanda lá na direita, que é o que eu vou fazer agora, tá? É, e para executar o fluxo, eu tenho a possibilidade de colocar alguns parâmetros, tá? Sendo que tudo isso daqui é customizável. Então, ó, ele pede para eu colocar aqui a data de processamento, tá? Ele indica que eu tenho que colocar o último dia do mês de referência, ok? E a gente sabe, né, que o ressarcimento, né, ele pode ser aí de 5 anos para trás, tá? Então, eu vou escolher um período aqui, vou escolher um período bem longe, vou até digitar, então, 31 de julho de 2022, tá? Aqui nessa tela onde eu estou digitando só o período que eu quero, eu poderia ter também outros parâmetros, aí vai depender do tipo de análise que é feita na empresa, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser por região, por produto, a gente coloca aqui essa interface mais dinâmica para o usuário também, tá? Então, eu vou rodar lá julho de 2022, vou clicar aqui em executar, e aí, nesse momento, o fluxo da CAT 42, ele está sendo executado, no caso lá no servidor da Nordic, tá? Ele vai pegar todas as entradas que eu tenho, sejam elas arquivos, bancos de dados, a gente configura o fluxo antes, né, para já deixar ali no padrão para receber a sua base de entrada, tá? O fluxo pega a base de entrada, trabalha todas as regras que foram, que a configuração ficou salva, né, quando a gente cria um fluxo desse, e depois ele vai gerar a análise, tá? E na análise aqui no resultado, eu vou mostrar que ele gera o próprio arquivo TXT da CAT 42, tá? Que no final é o que interessa, né, para enviar. E ele gera também alguns relatórios, tá? Para eu saber se aquela análise apresentou algum tipo de inconsistência ou se eu posso é, já enviar direto, tá? Então aqui, ó, ele me mostra, ele já terminou de rodar, tá? Ele me mostra que ele gerou a própria CAT 42 de julho de 2022, tá? Eu posso baixar, tá? Só não vou baixar agora, tá, pessoal? Porque é um arquivo TXT, tá? Não tem nenhum segredo. E eu vou vir aqui agora nesse resumo. No resumo, aqui nessa tela, né, na interface para o usuário, ele vai me mostrar, então, o quanto tem a ressarcir ou a complementar, tá? Nesse caso aqui, nessa análise que eu estou fazendo, o ressarcimento seria ali por volta de 2.400.000, tá? E o complemento seria por volta de 600 mil. Beleza, então, tem um resumo rápido ali de quanto eu teria, né? E também para validar, antes de passar nos validadores, antes de tudo, no momento que eu gero o relatório, eu posso vir aqui nesse relatório de erros, e aí ele vai me mostrar uma análise rápida, tá? Reparem que aqui ele mostra qual a linha, tá? Qual o registro e qual o erro. Então, campo obrigatório nulo, quantidade inválida, item não consta no registro 1050. Tá? Aqui são alguns exemplos que, se eu sei que aconteceu isso na minha base, até antes de enviar ou de testar, eu já posso, né, encaminhar isso daqui para um analista verificar essas inconsistências de base. Tá? E, inclusive, eu posso deixar agendado aqui para mandar esse relatório por e-mail. Por exemplo, toda vez que esse erro acontecer, eu mando e-mail para determinado analista. Tá? Aqui, então, essa interface é para o usuário final, que vai consumir a informação, né, ou automática pelos agendamentos, ou sob demanda, com base na configuração de parâmetros que ele coloca ali, tá? Aí, agora, pensando em um segundo perfil de usuário, vai ser o usuário que vai criar a regra de negócio que está por trás da geração desses relatórios aqui que a gente viu, tá? Incluindo o próprio TXT da CAT 42. Eu vou usar uma interface agora mais dinâmica, tá? Que é o Alteryx em si, tá? O Alteryx Designer, né? Ali era o Alteryx Gallery. E para simular agora como ele funciona, tá?
Bom, primeiro olhando aqui, né, como seria a montagem da CAT 42, o Alteryx, ele tem nessa parte de cima aqui, ó, ferramentas separadas por categorias, tá? Então, entradas e saídas, a parte de preparação de dados, que vai fazer todo tipo de fórmulas, filtros, junção de dados, tá? Também bem forte aqui na parte de conciliação, igual eu comentei, junções múltiplas, né? Semelhante aqui ao famoso PROC-V do Excel, só que a gente vai ver que eu não preciso escrever nem a fórmula, por exemplo. Aqui na categoria analisar, tem aquela ferramenta análise XML, que eu comentei que ela já trata o XML, tá? O código ali, sem o usuário ter que trabalhar, por exemplo, com o código, tá? Ele configura parâmetros. E aqui, então, eu tenho uma CAT 42 montada, tá? Aqui o final dela, tá? E como ela funciona, ó? Nesse caso, eu deixo a entrada conectada em arquivos XML. Então, do jeito que está aqui, ele está entrando numa pasta, o Alteryx consulta uma pasta, pode ser uma pasta de rede, o que tiver. Ele lê todos os arquivos XML que tiver lá. Ele passa aqui por uma etapa interna, que pode ser até longa, dependendo do nível de padronização que tiver a sua base, do nível de preparo que tiver a sua base, do nível de informação espalhada que você tiver na sua empresa, tá? Aqui o Alteryx também tem capacidade para passar por todo tipo de preparação do dado, tá? E uma vez feito isso, a gente passa a focar nos registros da CAT 42, tá? Eu vou passar rapidamente, não vou focar no detalhe de cada um, mas então aqui a gente faz a etapa para o registro 0150, tá? Essa ferramenta aqui, ó, ela é a do XML, tá? Vai depender muito do que a gente precisa fazer, mas reparem que na configuração dela na esquerda, eu só escolho o campo que tem os dados, tá? Nome do filho, tá? E o que eu quero retornar os valores filhos, tá? E é só isso. Reparem que eu não trabalhei com o código nesse momento. O Alteryx já separou aqui automaticamente e eu vejo o resultado aqui nessa parte de baixo, tá? Igual eu comentei, né, é extenso o conteúdo, eu não vou passar por cada um, tá? Mas o Alteryx permite que a gente acompanhe cada etapa. Então, a gente passa aqui pelo registro 0150, o 0200, 1050, 1100, e aí a gente consolida, ó, toda essa informação para aplicar as regras de negócio, tá? E, por fim, gerar aqui, né, o ajuste de cabeçalho e o próprio arquivo CAT42 em TXT, tá? Então, ó, se eu clico, por exemplo, aqui na saída, eu vejo o resultado aqui nessa parte de baixo, tá? Igual eu comentei, não vou abrir o próprio TXT, tá? Mas aqui a gente consegue ver o resultado dentro do Alteryx também, e ele já exportou o TXT, tá? Ali na minha pasta. É só eu abrir se eu precisar, tá? E quais as vantagens aqui, né? Falando em automação, uma vez criado esse fluxo, uma vez entendidas as regras que eu preciso para minha empresa, né, e configuradas aqui, o fluxo está automatizado, tá? Então, se eu executar aqui de novo, por exemplo, o Alteryx vai ler a informação atualizada que tiver na minha pasta, ele vai trabalhar toda a padronização, regras de estoque, o que for preciso, tá? Vai passar por todas as regras que foram configuradas e vai gerar o arquivo da CAT 42, tá? Igual eu falei, a gente pode ter alertas aqui, por exemplo, a ferramenta de e-mail, ó, eu posso colocar em uma saída específica para toda vez que aparecer determinada condição, eu avisar um analista, tá? Então, aqui são bem amplas as possibilidades. E aí, só para a gente entender rapidamente como é a parte intuitiva de configurar aqui, de trabalhar com Alteryx para criar a regra, eu vou fazer uma demonstração didática, tá? Coisa bem rápida, super rápida, na verdade, tá? Para não cansar ninguém aí. E o que eu vou fazer agora, tá? Então, é um exemplo didático. E eu tenho o seguinte, eu quero fazer a comparação entre o campo de cadastro de itens do arquivo da CAT 42, que é o registro 0200, e o arquivo de movimentação de itens, que é o registro 1050, tá? A gente vai ver que com o Alteryx, né, além do layout, a gente pode validar os cálculos de ressarcimento ou complemento de ICMS-ST antes do envio para a Receita Federal, tá? Então,
fazendo um teste aqui rápido, né? A primeira coisa que eu quero fazer é ler o arquivo, então, de movimentação mensal de itens, que é o registro 1050. Então, como eu faço isso? Eu vou lá na minha pasta, tá? Eu tenho aqui meu Excel, tá? Eu quero ler, então, o registro 1050. Eu vou simplesmente arrastar para cá. Reparem, ó, que ele vai me perguntar qual aba do Excel eu quero ler, no caso é essa mesma. E ele já criou aqui essa ferramenta verde, que é a ferramenta dados de entrada, tá? Eu posso reposicionar aqui à vontade. E, e aí, toda vez que a gente coloca uma ferramenta, tá? Ela é configurada aqui na esquerda. Então, nesse caso, a configuração já foi automática para fazer essa leitura. Eu executo lá na direita, no botão azul. E aí, aqui na parte de baixo, a gente vai ver as mensagens de processamento e, em seguida, o resultado dessa leitura, tá? Também não vou entrar em todos os detalhes, mas a gente consegue acompanhar os resultados a cada trecho do fluxo. Então, a gente tem coisas como código do item, quantidade inicial, final, e o ICMS, tá? Eu quero fazer agora um filtro rápido, tá? Então, eu vou lá na categoria de preparação, vou pegar a ferramenta filtrar, vou colocar aqui e uma regra básica, tá? É, que eu quero fazer agora, eu quero escolher que quantidade fim vai ser maior que zero, tá? Reparem como é simples aqui. É uma fórmula, mas eu não usei o código, tá? Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma opção combinada, de filtros, né? Um campo vai ser uma coisa, outro campo vai ser outra coisa. Eu poderia trabalhar aqui com filtro personalizado, colocar funções, tudo é possível colocar aqui dentro, tá? E toda vez que eu configuro uma ferramenta, eu vou lá no botão executar e ele vai gerar a, e ele vai rodar o processo, né? E vai gerar aqui a transformação dessa ferramenta, tá? Então, reparem que no caso do filtro, ele tem a saída T de true verdadeiro, tá? Então, todos os registros que quantidade fim aqui é maior que zero. E na saída F de falso, eu tenho o que é menor ou igual a zero no quantidade fim, tá? Então, reparem que nesse momento, né, o Alteryx, interessante também que ele não joga a parte falsa fora, tá? Ele só separa aqui, eu poderia usar em alguma outra análise. É, mas nesse caso, eu vou usar aqui a saída T verdadeira, e agora eu quero fazer uma fórmula, quero fazer uma, uma conta rápida é, da quantidade de movimentação, né, e do valor do ICMS movimentado. Então, agora eu vou pegar a ferramenta fórmula, vou conectar aqui na saída T do filtro e vou falar que lá na esquerda, ó, sempre na configuração da ferramenta, vou adicionar uma coluna, vou falar que ela é a movimentação da quantidade, tá? E para saber, e o cálculo que eu quero fazer quantidade fim menos quantidade de início, tá? Simples assim, o cálculo que eu preciso fazer. Posso criar mais. Então, aqui, quando eu rodar, ele vai criar uma coluna, tá? Posso aproveitar e criar mais uma fórmula aqui, ó, adicionar coluna. Aí, agora, ele vai ser a movimentação do ICMS, tá? Então, ele vai ser Vou aqui em adicionar coluna. Vou dar um nome para essa coluna, vou chamar de movimentação ICMS. Movimentação ICMS, e a conta também vai ser o ICMS fim menos o ICMS do início, tá? Vou gerar aqui como valores numéricos, tá? Então, só vou mudar para double. E aí, já criei duas fórmulas, tá? Toda vez que eu executar aqui, então, o Alteryx vai passar por esse tratamento e vai gerar as duas colunas, tá? Reparem, ó, que eu falei, né, que a ferramenta ela é praticamente autodocumentada, porque para toda regra eu consigo ver, no caso da fórmula aqui, né, tem a âncora de entrada, eu consigo ver como o dado está entrando, no caso aqui, ó, da janela de resultados,
né? Entraram essas 5 colunas. E aqui, ó, na saída da ferramenta de fórmula, eu consigo ver como o dado saiu, tá? Então, ele saiu com acréscimo de 2 colunas, tá? Que é a movimentação da quantidade e a movimentação do ICMS. E aí eu posso seguir fazendo aqui uma série de configurações, né? Igual eu comentei, é uma demonstração bastante rápida, né? A gente não tem como montar a CAT 42 aqui numa demonstração rápida, mas agora então eu vou fazer uma junção, uma conciliação, tá? Eu só vou pegar então a outra base, que vai ser o registro 0200, vou arrastar para cá. Ele também pergunta qual aba do Excel eu quero ler, no caso é essa mesma, eu vou clicar em OK. É, e agora, né, aquela ferramenta que eu comentei que é semelhante ao PROC-V, tá? Que é semelhante aí ao Join das linguagens de programação. E a maior vantagem aqui é que eu não preciso usar código, tá? Então eu posso vir aqui, ó, na ferramenta de junção. No caso, são 2 bases, tá? Então eu vou usar só essa ferramenta de junção. Se fossem 3 ou mais, eu poderia usar as junções múltiplas, tá? E eu conecto aqui e ligo as entradas, né, das bases. Reparem que a primeira base ela já está tratada e essa daqui eu vou usar da forma que ela veio, tá? E lá na esquerda, na configuração da ferramenta de junção, em junção por campos específicos, eu vou definir que código do item das 2 entradas é o meu campo-chave. É o campo que eu tenho em comum entre as 2 entradas, tá? E aí agora, quando eu executar a ferramenta, ele vai passar desde a leitura, então se eu fui lá na pasta, troquei o arquivo, ele já está lendo, tá? Tá aplicando todas as regras que eu criei, e na ferramenta de junção, então, ele conciliou as 2 informações, tá? Interessante que ela tem 3 saídas muito úteis. A saída J, ele é o que encontrou entre as 2 bases, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, todos os campos, tá? Eu consigo escolher aqui na esquerda quais eu quero que apareçam ou não, tá? Mas então, na saída J é o que tem em comum entre as 2 bases de entrada. Na saída L, no caso, não tem nenhum registro, mas seria o que teria no registro no campo 1050 e o que não tem no campo 0200, né? Então, seria o que sobrou da entrada L. Na saída R, eu tenho o contrário. É o que tem no campo 0200 e não tem no campo 1050, tá? Então, eu tenho no cadastro de itens, mas eu não tenho na movimentação mensal. E aí, dependendo ou não se aqui configura algum tipo de inconsistência, ou dependendo do tipo de análise que eu quero fazer, eu posso, por exemplo, conectar a ferramenta aqui ou de saída, né? Por exemplo, se eu quiser gerar algum relatório aqui, ou a de saída e, por exemplo, essa aqui de e-mail, que vai avisar um analista, por exemplo, que o arquivo foi gerado em determinadas condições, tá? Ou vai avisar que terminou de rodar, por exemplo. E aí depende do que a gente precisa fazer, tá? Então, aqui, igual eu comentei, é uma visão rápida aí para terem ideia de como é essa parte intuitiva com Alteryx, tá? A gente pode automatizar todo o processo e, e a gente tá, eu estou à disposição, né? A gente está à disposição. Pessoal também, se quiserem complementar, por favor, Ariadne, Juliana, Elcio. Ah, legal. Deixa eu só colocar alguns pontos aqui. Bom, primeiro, a Jordana, como vocês viram, nesse último passo, a gente fez um exemplo didático, só para vocês entenderem o mecanismo do Altres, como que a gente chegou a fazer o tratamento de todas as regras, etc., que são necessárias aí para fazer o arquivo para o ressarcimento em si, né? E a Jordana usou aqui. Arquivos XML, etc. Mas veja que vocês poderiam estar acessando bancos de dados específicos, juntando com XML, com outros arquivos e assim por diante, quando você tem outros sistemas aí no meio do processo, tá? É, e acho que é isso, acho que é só para vocês terem uma ideia. Queria pedir para a Ari, que a gente fez uma visão de como seria o uso para CAT 42, que é o assunto desse webinar, né? Mas eu entendo que o uso do Alteryx ele pode ser bastante extenso, porque é uma solução bastante flexível, né? E
queria ver com a Ari o que você vê aí de uso do Alteryx para outros casos da própria área de tax, né? Sim, a chave é o que você falou, né? O seu Alteryx, ele não é uma ferramenta pronta, ele é uma ferramenta para o usuário de tax levar para dentro de casa e entender onde pode ser usado. Então, quando a gente fala aqui pela Impulse que a gente consegue enxergar e ajudar esse usuário de tax, né, ver onde é a oportunidade de usar Alteryx, o Alteryx ele pode ser muito bem usado aqui para CAT 42, porque ele vai trazer, né, autonomia e transparência e a sua lógica para dentro de casa, trazendo igual a Jordana mostrou, né? Não só o próprio TXT, mas ali é o usuário, né, que vai ter lá como resultado também um relatório de inconsistência antes, né, para saber onde está dando erro, e um relatório de resultado já te mostrando mesmo a somatória de valores. Então, isso é algo que vai estar com você, vai estar com a sua autonomia mesmo no Alteryx. E aí o Alteryx ele pode ser usado para tudo que tem rotina manual e o que no dia a dia o usuário de Tex ele precisa controlar. Por exemplo, fluxo para controlar a escrituração. Então, eu tenho os meus XML, eu sei que eu recebo, porque às vezes eu uso até uma ferramenta legada do mercado, que existem ótimas ferramentas, capturo o XML, e eu sei já que hoje eu não estou registrando tudo. Como é que eu faço esse cross-checking? Usando um fluxo no Alteryx, é um fluxo clássico que a gente acaba usando quem é usuário de Alteryx para fazer. Outro fluxo clássico muita empresa ainda não conseguiu ser desobrigada da GIA de São Paulo, do Arquivo do Estado de São Paulo. Você pode usar o Alteryx para cruzar o seu SPED fiscal com a GIA e, de fato, identificar onde está dando inconsistência, onde está dando erro, para você conseguir deixar de entregar a obrigação, que acaba sendo aí uma dor de muitas pessoas que estão ali em vias de, mas não conseguem. Conciliação fiscal versus a conciliação contábil, outra dor clássica de toda a empresa, porque eu tenho, num lado, nota fiscal e no outro lado eu tenho a conta razão da empresa e eu preciso cruzar para ver como é que está ter realmente uma figura desse descompasso que é até natural, né, do momento de contabilizar e do momento que eu emiti minhas notas fiscais ou que eu as recebi. E aí, a partir daí, eu vou tendo vários fluxos que podem ser criados quando eu penso em rotina, em muito volume de dados e muitas fontes de entrada, igual vocês falaram, né? Que o Alteryx eu posso, desde ter os meus próprios arquivos para eu subir, meu Excel, meu CSV, meu TXT e por aí vai, ou uma conexão nativa aí com a API do que a ferramenta dentro de casa permite com que eu faça e aí eu consigo nisso trabalhando fluxos dentro do Alteryx para me dar resultados. Simuladores é um caso, né? Ah, tem muito simulador pronto no mercado que é igual ferramentas de CAT 42, elas estão prontas no mercado, mas eu quero trazer para casa porque a minha simulação não é exatamente o que a ferramenta pronta está me oferecendo. Eu preciso que cruze, que chegue no SKU, que detalhe com mais detalhamento do estoque ou da minha compra, e aí o Alteryx ele agrega muito valor nisso, de eu trazer para o usuário que já sabe o que acontece na operação, conhece o dado, e aí ele acaba construindo para dentro de casa ele ter essa autonomia e essa transparência. Ah, legal. E Ari, como que nesse processo a Impustotex pode ajudar as empresas? Sim, o nosso propósito aqui da Impulstex é exatamente isso. E igual a Ju falou lá no comecinho, a Impulse ela veio mesmo para ser uma empresa para ajudar no Tax Transformation das empresas, e nisso inclui realmente olhar, mapear os processos e ajudar a empresa a entender onde a tecnologia de fato vai ser agregadora, né? Onde Hum. casa e qual tipo de tecnologia agrega valor para otimizar o dia a dia de tax e aí trazer mais estratégia aí para a área de techs como uma área de fato de negócio, né? E não só uma área de operação aí corporativa. Ah, muito bacana, muito bacana. Lembrando, pessoal, que vocês podem colocar suas perguntas aqui no chat, que a gente vai daqui a pouco chegar nesse tempo de perguntas e respostas, tá? É, e a gente está chegando perto do final do nosso webinar, e antes de entrar na sessão agora de perguntas e respostas,
imagino que eu queria falar um pouquinho sobre o Alteryx, né? Porque eu imagino que nesse ponto vocês já entenderam o poder e a flexibilidade do Alteryx, né? E o que que é exatamente o Alteryx, né? É uma solução de dados e analytics que ele é muito diferente do que você conhece, tá? Por um único motivo, porque ele é uma solução voltada a um usuário que não é de TI. Ou seja, ele é intuitivo ao ponto de uma pessoa não precisar usar códigos. Aqueles códigos que os usuários avançados de TI conseguem fazer, mas que agora você vai conseguir fazer de uma forma super poderosa, né? E é o que o Alteryx faz de melhor. Ele dá a vocês, ao usuário da área de negócio, um superpoder, né? Um projeto como esse que estamos falando, do ICMST, é, da CAT 42, que só poderiam ser desenvolvidas com sistemas com muita codificação, engenheiros de dados, analistas de sistemas. Agora, com Alteryx, é possível desenvolver diretamente com uma área de negócios e muitas vezes com apoio também, se preciso, de empresas como a Nórdica e como a ImpulseTex, né? Então, você que é da área de techs, você pode terminar o seu negócio, mas outras áreas também, tá? Então, é comum casos de controladoria, financeiro, logísticas, inteligência de mercado utilizarem o Alteryx por todo o mundo. As principais empresas do mundo e do mercado utilizam o Alteryx. Portanto, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho o, o Alteryx, entre em contato conosco. Se você quiser entender um pouquinho como que como que vocês podem fazer o ressarcimento desse MST e CAT 42, pode entrar em contato comigo ou com a Jordana. E no caso de ações de transformação digital na sua área de techs, entre em contato com a Impostex, eles têm feito um trabalho super bacana em muitas empresas aí de nome. Entre em contato com a Ari ou com a Ju, tá? Queria agradecer a Jordana, a Ariadne, e a Juliana por compartilhar conosco essas informações. E a gente vai entrar para as perguntas, mas antes de entrar nas perguntas, queria só dar o espaço aí para a Ariadne e Juliana para darem uma última palavrinha aí para o público, né? Certo, eu queria agradecer, Elcio, aqui pela oportunidade de participar com vocês, colocar também tanto a Impulse como eu, Juliana, Ariadne, à disposição de vocês. Depois do webinar, podem nos enviar mensagens, a gente vai tentar prestar o suporte aí necessário, tá bom? Bacana, muito obrigado, Ju. Do meu lado também só agradecer a oportunidade, agradecer a parceria que a gente está tendo com a Nórdica, agradecer todo mundo que está aqui ouvindo a gente aqui de manhã e realmente estou aqui à disposição como Impulse, como Ari, pode contatar que a gente vai dando suporte, eu e a Ju, para ajudar todo mundo a inserir aí todos juntos, quanto mais pessoas de Text Transformation, melhor para o mercado e melhor para tudo que sempre está por vir, né? Que a área de techs nunca tem um minuto de paz, então é bom a gente estar sempre com essa jornada aí de text transformation cada vez mais conhecedora dela. Ah, legal. Eu vou abrir aqui as perguntas que foram colocadas e eu vou direcionando para as pessoas que forem de mais competência aqui, talvez, né? Primeiro, tem uma pergunta sobre as regras de auditoria, validação e cruzamento de informações são pré-definidas pelo sistema? Novas regras podem ser inseridas no sistema? Estou entendendo que é relativo ao processo de produção dos TXTs para ressarcimento, né? Não, na verdade, é, as regras não são predefinidas pelo sistema. Na verdade, a gente precisa de um trabalho conjunto aí com vocês para trazer, para colocar essas regras, tá? A gente tem um acelerador, porque uma parte importante do trabalho de regras, principalmente das notas de entrada, de saída, etc., precisa de uma série de lógicas, etc. A gente tem um conhecimento também de muitas regras, mas tem, logicamente, situações específicas de cada uma das empresas e por isso que a gente tem esse acelerador, tá? É,
Acredito que somente com a praticidade e utilização da ferramenta no dia a dia, para aplicações das rotinas no dia a dia e demonstrando maior segurança nas informações. Meu nome é Cindy, né? É, além dessa situação da CAT 42, poderíamos utilizar para aplicar com a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, assim como a exclusão do ICMST e ISS também? Sim. Sim, porque o Alteryx, como a Jordana mostrou ali brevemente, mas ele tem, né, nas caixinhas lá de preparar dados, então você tem as fórmulas e lá a gente vai colocando a lógica. Então, eu falo a gente sempre como a visão nossa, né, de usuário de Tex. Então, na hora que eu estou montando o fluxo, eu posso, por exemplo, e aí eu vou tendo fluxos, né? Por exemplo, aqui, né, dividindo, eu teria um fluxo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. É outro Hum, caso que acaba sendo clássico. Empresas que têm Alteryx fazerem, inclusive, a apuração do PIS e da COFINS usando o Alteryx, porque hoje no dia a hum, dia já usa muito Excel, e aí elas, uma vez que elas estão conhecedoras do Alteryx, elas migram tudo para o Alteryx, porque aí o fluxo está lá e todo mês você só muda a base que vai subir para lá. E aí o mesmo para outras regras, né? E aí é mesmo a lógica. Ah, como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou subir todas as minhas notas fiscais por XML, por exemplo, e aí lá na minha lógica, na minha fórmula, eu vou fazer a exclusão das tags onde estão os valores de impostos, e aí eu chego no valor líquido. E aí, a partir daí, eu vou colocar a lógica que eu, empresa, quero enxergar, de taxa, de regra nova de simulador e assim por diante. Ju, se você quiser complementar, à vontade. Não, só concordar, isso mesmo. Acho que o Alteryx ele é uma ferramenta que te dá flexibilidade, né? Esses cases, por exemplo, de exclusão, CMST, ISS, ele pode ser tanto feito a nível de apuração quanto a nível de obrigação acessória, e o Alteryx pode nos facilitar aí para fazer isso de forma mais rápida. ah, legal. E só complementando, né, o Alteryx, a ferramenta, ela vem em branco, tá? Então, qualquer fluxo, seja para CAT 42 ou qualquer outra coisa que use lógica, a gente pode colocar lá e dá para criar quantos fluxos, quantos relatórios a gente precisar, tá? Perfeito. É, no caso de CAT 42 e ressarcimentos de outros estados, etc., a gente já tem um esqueleto aí para acelerar o processo, tá, pessoal? É, e tem uma pergunta que acho que é um pouco relacionada a isso, se os arquivos tem para outros estados além da CAT 42. Sim, a gente fez já esse trabalho também em alguns clientes envolvendo outros estados, etc. Como eu falei, também a gente vai precisar sempre um trabalho a quatro mãos aí para pegar as regras específicas de cada uma das empresas para adaptar, mas sim, a gente consegue trabalhar com todos os estados também, né? É possível gráficos e tabelas consolidando os resultados? Sim, é super comum a gente utilizar o Alteryx para não fazer só o trabalho processual, vamos dizer assim, para produção de um TXT, etc., mas em paralelo, a gente criar uma saída já com as integrações com os principais dashboards do mercado aí, com ClickView, ClickSense, com Tableau e com Power BI, então já saindo para uma visualização do resultado ou gerencial ou para outros fins, tá? É, nossa, tem uma pergunta grande aqui. Eu posso resumir aqui, ou Ah, Elcio, que eu legal. dei uma lida, para tentar, na verdade, está perguntando em relação ao próximo passo, depois que o arquivo foi aceito, e em relação ao SMS próprio. Bom, em relação ao próximo passo, realmente você pode reconhecer nas suas apurações, e o ICMS próprio ele não precisa de pedido de ressarcimento, né? Ele pode ser lançado, na sua apuração. Mas nós atuamos muito com a transformação digital, e nesse caso, eu sugiro até, depois, se você quiser entrar em contato, talvez ter uma consultoria especializada na parte tributária para te ajudar com isso, que eu acho que facilita. Mas a resposta é essa, tá? Você já pode reconhecer na sua apuração, e o próprio você não precisa pedir ressarcimento para São Isso. Paulo, tá? Ah, Você obrigado, Ju, por ter reconhece, lido antes. tem código específico para você reconhecer já direto na GIA.
Ah, legal, obrigado. Tem um Parabéns Meninas, que foi super legal, porque na verdade é um painel de meninas aqui, né? Eu só fui o host aqui para falar, mas foi um painel de meninas, né? Então, parabéns, meninas. É, Obrigada. Obrigada. falando um pouquinho, perguntando sobre se a ferramenta funciona num servidor próprio, do cliente, ou apenas na Nórdica. Não, a ideia é que a empresa consiga fazer o investimento no Alteryx, né? E daí a solução fica dentro da sua empresa, tá bom? É, sobre um relatório gerencial com relação à apresentação do bloco K. E tudo é possível, né? A gente, não sei se a ideia aqui é confrontar o bloco K com o ressarcimento, né? Com as informações de estoque, mas assim, como a Jordana comentou, é uma página em branco e que a gente consegue construir ali relatórios conforme essa necessidade. Acho que esse acelerador que a Nórdica tem está bem focado na CAT 42, mas nada impede que seja feito ali um puxadinho e complementando com as informações do bloco K. Tá bom? Eu acho que a Legal. lógica aqui para passar para quem está ouvindo a gente provavelmente você já faz isso de alguma forma, talvez com cruzamentos em Excel, pelo menos para você começar a ter ideia da lógica. Se você já tem essa lógica, a lógica se leva para dentro, construindo um fluxo dentro do Alteryx. E aí, usando, né, de repente, essa base já da CAT 42, porque lá a gente tem que abrir estoque, e aí criaria um outro fluxo, já pegando um pedaço dessa lógica e juntando com um bloco K. Legal. Pessoal, a gente infelizmente acabou o nosso webinar, a gente passou até um pouquinho do horário aí, desculpa aí, pessoal, mas foi para tentar para responder o máximo aí das questões que foram colocadas. De qualquer forma, obrigado a todos pela participação, por ter participado nesse nosso webinar e muito obrigado, Jordana, Ari, e Ju, aí pela presença. Foi muito bacana a conversa. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Bom Obrigada, dia. pessoal. Um bom dia Até para todo mais. Bom mundo. dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.